Senhoras e senhores, bom dia. É uma satisfação enorme encontrá-los novamente aqui após o sucesso da Feira Hospitalar. Queria muito destacar aqui a importância do evento, o sucesso que houve e, obviamente, também a nossa participação que tivemos juntamente lá no mezanino da Feira Hospitalar, realizando o nosso quinto seminário multidisciplinar, que também foi sucesso, onde nós tivemos a participação de representantes da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás e outros pares que lá estiveram, né? Hoje, nós temos aqui um orgulho muito grande de estar aqui com um profissional de excelente gabarito, que é o nosso amigo Wagner Reis, que é responsável e administrador lá do Sejam, e queria desde já agradecer o Sejam por ter disponibilizado esse profissional para nós falarmos um pouco aqui hoje sobre as questões de gestão de recursos humanos, em especial as dificuldades que nós temos hoje e quais são as habilidades para que a gente possa envolver a área de recursos humanos, em especial os treinamentos nas organizações sociais. Wagner, seja bem-vindo, bom dia para você. Muito obrigado por você ter atendido o nosso pedido aqui. Queria desde já agradecer o Sejan e a sua pessoa por estar aqui contemplando essa possibilidade de a gente bater esse papo aqui, tá? Muito obrigado. Pode abrir o microfone, Wagner. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia aos demais. É uma honra aí participar desse momento com vocês. Primeira vez que recebi esse convite, prontamente aí estamos à disposição. Então, é uma honra, né, esse bate-papo. É um assunto bem relevante aí na gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, né? Então, estamos à disposição aí para pegar e falar um pouquinho aí do Sejam, dos nossos desafios, né, das nossas expectativas aí relacionadas aí a prática de recursos humanos nas organizações sociais, tá? Muito obrigado mesmo de coração pelo convite, tá ok? Seja bem-vindo, Wagner. Antes de que a gente comece aí a trocar algumas informações, eu queria que você apresentasse a sua instituição, dizendo o que é o Sejam, quanto de RH ele tem hoje, quais são as unidades. Eu queria que você fizesse aí uma demonstração da sua instituição, Wagner, por favor. Legal, doutor. Bom, o Sejam é uma organização social também, né? Uma parceira aí, uma parceira de várias secretarias, né? Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, algumas secretarias municipais de saúde de algumas unidades aí do interior de São Paulo, litoral de São Paulo, o estado de São Paulo também, então somos parceiros aí do governo do estado de São Paulo e também da prefeitura do município do Rio de Janeiro. O Sejam está em 118 serviços de saúde, espalhados aí entre Rio de Janeiro, interior de São Paulo, litoral de São Paulo e capital, né? Temos em torno aí de 23 mil colaboradores, e temos esse desafio. Ficamos aqui na cidade de São Paulo, na capital, aqui no bairro da Liberdade, onde é o nosso corporativo, e daqui a gente consegue pegar e dar todo o tom e todo o tom aí para o mundo Sejam. Temos recursos humanos, áreas de recursos humanos em algumas unidades, né? Mas o nosso grande corporativo, digamos assim, é aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. Então é isso, sejam 23 mil colaboradores, 118 serviços de saúde, mais ou menos aí, com vários parceiros. Muito bem, imagina aí que seja realmente árdua as suas atividades nesse sentido. Até para que a gente possa situar os nossos espectadores, haja vista que nós estamos não só na cidade de São Paulo, mas também podendo ser nossa conversa aqui abrangendo a área latino-americana, no Brasil, inclusive outros países, né? Eu acho que é interessante a gente dar uma pincelada no que seja essa questão das organizações sociais. Então, a princípio, para aqueles que estão nos assistindo, as organizações sociais de saúde nada mais é do que entidades filantrópicas qualificadas, estas certificadas com a característica de não ter nenhuma atividade lucrativa, sem fins lucrativos, filantrópico, e essas entidades elas se habilitam à área pública, seja ela federal, estadual ou municipal, para que elas possam obter uma certificação
um carimbo dizendo que elas são possíveis de ser contratadas ou serem parceiras, tanto da União, do Estado ou do município, para gerir um equipamento público. Esse equipamento público, na nossa área especificamente, são áreas de prestação de serviços de saúde, mas isso não quer dizer de forma alguma que uma organização social possa fazer a gestão de um outro equipamento, tipo um teatro, tipo uma creche, inclusive outras situações. Mas especificamente dentro dessa conversa que nós temos aqui, o Sejan é uma entidade filantrópica qualificada como organização social e é um parceiro grande do Estado e do município para administrar vários equipamentos de saúde. Esses equipamentos de saúde têm uma base de territorialidade muito ampla, não só aqui em São Paulo, mas também em outros estados. Então, só para a gente caracterizar aí qual é o cenário, né, desses processos. Então, eu vou fazer as primeiras perguntas aqui para o meu amigo Wagner, para ele identificar isso. Wagner, nós sabemos que, como gestor de recursos humanos, e sempre nós falamos isso em outras toadas que nós temos aí, é o fato de que eh, a área de recursos humanos no hospital, ou equipamento de saúde, já é um ramo de extrema complexidade, ponto. Porque a gente lida com o começo da vida e com o fim da vida, né? Não obstante essas características, há a nossa dificuldade, em especial no nosso segmento, quanto à rotatividade da mão de obra, né? Às vezes a gente perde funcionários por diferenças muito pequenas. Hoje há uma necessidade muito grande, muitas vezes, de alguns colaboradores estar escolhendo, até pelo fato dessa nova geração, caracterizada aí por concessão de benefícios que eu não consigo na minha entidade e outra dá. Então, esta rotatividade de mão de obra nos impossibilita, muitas vezes, a gente ser muito contundente nos processos de capacitação, porque a rotatividade é muito grande. Então, eu queria que você nos informasse como é que o Sejan atua nesses processos de treinamento, pelo fato de que você tem uma amplitude muito grande de equipamentos, não sei se isso é feito através de um conjunto de EAD, então, eu queria saber como é que você aborda esses processos de treinamento da área de recursos humanos, nessa amplitude de recursos humanos que você tem. Muito boa pergunta, viu, doutor? Bom, o Sejan ele tem vários modelos aí de, vamos dizer assim, de negócios, né, relacionados à saúde, né? Então, até para fazer dar uma brifada aí, né? O Sejan ele está na atenção básica, na APS, né? Ele está na hospitalar, ele está na atenção especializada, né? E mais lógico e também lógico no corporativo. Então, ele pega várias formas aí de tipos de serviços de saúde, vamos dizer assim. O nosso modelo é um modelo regionalizado, a gente segue o modelo regionalizado, a gente trabalha muito com regionalização. E quando a gente fala de regionalização, a gente fala de nível 1, nível 2, nível 3, que isso nos dá uma diretriz de como pegar e fazer os processos de recursos humanos, digamos assim, tá? Então, nível 1. Nível 1, por exemplo, é a unidade, é a ponta, é o hospital lá na ponta, é a unidade básica de saúde lá na ponta, né? Então, esse é o nível 1. Nível 2, né, quando a gente fala de regionalização, é a regional. Então, nós temos, por ser grande, né, ou seja, 118 serviços de saúde, por ser gigante, a gente acaba tendo algumas regionais. Por exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós temos lá na verdade, 4 grandes serviços no Rio de Janeiro, com 3 grandes hospitais, sendo que é necessário ter uma regional lá. Então, a gente fala que é o nível 2. E o nível 3, que é aqui no corporativo, que é o estratégico da instituição. Então, a gente trabalha nível 3, estratégico, nível 2 é tático, e o nível 1, operacional, vamos dizer assim, né? Então, isso nos norteia para pegar e trazer, né? Para pegar e diagnosticar as necessidades desses serviços na ponta. Então, quando eu tenho uma regional, é muito mais fácil. Eu centralizo naquela regional, a regional pega e toca o serviço, né? Mas tem coisas diretas, por exemplo, vou pegar um exemplo, Peruíbe, né? Peruíbe, eu tenho lá uma maternidade em Peruíbe que não tem uma regional, então eu toco direto nível 3 com nível 1 direto. E aí a gente precisa, doutor Edson, de diagnosticar, né, as necessidades daquele serviço. Então, esse é o primeiro ponto, né? Primeiro, saber
que nível se encontra, qual é a necessidade e diagnosticar. Quando eu tenho uma regional, eu tenho uma equipe ali de RH, talvez até de treinamento e desenvolvimento, para pegar e me apoiar aqui. Mas quando eu não tenho, eu tenho que trabalhar, por exemplo, com o nível 3, com o enfermeiro de educação permanente ou enfermeiro de educação continuada. Então, essas pessoas na ponta têm que ser muito, muito parceiras nossas, né? Tem que pegar e trazer para nós as dores deles, né? Então, de repente, sei lá, para eu pegar o exemplo de Peruíbe, né? Peruíbe talvez precisa de um treinamento de biossegurança. Então, a gente tenta pegar e diagnosticar, e aí, junto aqui com a equipe de treinamento e desenvolvimento do corporativo, implantar ali, aplicar lá em Peruíbe, mas também depois pegar e aplicar para o mundo Sejam. Então, esse é o primeiro ponto, diagnosticar. Um outro ponto que treinamento e desenvolvimento também tem são as pesquisas de clima. Toda unidade do Sejam, os 118 serviços do Sejam passam por uma pesquisa de clima anual. E aí, quando se tem essa pesquisa de clima, quando a gente solta essa pesquisa de clima na unidade, a gente também vê as dores, né? Sente as dores ali daquele serviço, tá? Inclusive agora já, o Sejam, inclusive agora já se adaptando à NR1, né, as questões relacionadas aí à saúde mental, né, do colaborador. Então, as nossas pesquisas de clima, além de avaliar o clima ali da unidade, avaliar a gestão também, a gente acaba trazendo as necessidades, seja de benefícios, mas principalmente de treinamento, tá? Então, isso é um ponto também que faz parte do diagnóstico. Lembrando que, como o Sejam tem muitas unidades com ONA, seja ONA 1, 2 ou 3, né, a gente tem como necessidade aplicar essas pesquisas de clima até para deixar a ONA a contento, né? Então, a gente, como gestão de recursos humanos, isso fica uma dica para todos, tentem jogar sempre aplicar uma pesquisa de clima, mas não só sentir o clima, mas ouvir o colaborador e ver a necessidade do colaborador. E aí, doutor, quando a gente pegou e entrou nessa questão das pesquisas de clima, veio aí até uma ideia, discutindo aqui com o nosso CEO, com o Ademir, e com a equipe da diretoria executiva, ele teve um insight na época, né? Pô, Wagner, vocês têm a pesquisa de clima, vocês têm ali a conversa com o colaborador, com o gestor ali da ponta, né? Por que não também, em cima do que vocês ouvem ali deles, né? Por que não, já que vocês são ouvidores nesse sentido, né? Por que não também pegar e trabalhar um PDL, que é um programa de desenvolvimento de líderes, né? Então a gente conseguiu pegar e amarrar tudo, trazer as necessidades deles, aplicar as nossas necessidades e trazer inovações para aquela ponta, né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente faz primeiro o diagnóstico, coloca-se ali na pesquisa de clima e depois disso a gente tem aí vários braços, né, para nos apoiar. O Sejam tem uma escola, né, a escola Sejam, então a gente tem ali uma plataforma também de EIAD, respondendo a sua pergunta, que acaba pegando e nos apoiando também. Por exemplo, básico, um treinamento de CIPA. Eu não vou ter técnico de segurança do trabalho em toda a unidade do Sejam, em todas as unidades, pensando no modelo regional, né? Mas a escola Sejam, ela me deu ali um treinamento de CIPA que é EAD. Então, eu consigo pegar e disponibilizar para todos os colaboradores. Então, são vários braços. É o diagnóstico na ponta com o enfermeiro ou a regional, é a pesquisa de clima e é também a escola, quando a gente tem aí um leque de treinamentos para pegar e disponibilizar para os colaboradores. Mas não para aí, tem mais questões que a gente vai falar aí. Dentro dessa característica e dentro dessas estratégias, vamos dizer assim, de treinamento, há, obviamente, um conhecimento da gestão de recursos humanos com a atuação desses profissionais em várias regionalidades, né? Eu estava ontem, inclusive, comentando aqui que a gente pode atuar em algumas instituições que elas, na realidade, têm muitas coisas difíceis, tipo atuar próximo à aldeia indígena, atuar próximo ao litoral, atuar muito próximo a uma área periférica onde a criminalidade é muito grande, né? Então você tem uma dificuldade muito grande com as características da atuação desse profissional, né? Isso tem propiciado alguma barreira para que você possa montar algumas estratégias, ou isso, na realidade, atende a esse diagnóstico que vocês fazem? Dependendo, viu, doutor? Dependendo da localidade, a gente tem aí alguns desafios, vamos dizer assim, tá? E aí a gente, como gestão de pessoas, tenta pegar e se adaptar àquele desafio, né? Eu vou compartilhar aqui um exemplo.
na verdade, 3 exemplos, né? Mas na mesma regional, quando eu falei de regional. O Sejam ele assumiu recentemente alguns contratos do Estado em Assis, Lins e Ribeirão Preto, né? Principalmente em Lins e em Assis, né? Nós não temos regional lá, ou seja, não tem uma regional lá. Somos todos aqui de São Paulo, né? E como gestão de pessoas, o nosso maior desafio foi treinar aquela equipe de saúde mental. São serviços de saúde mental, são específicos, né? E aí, qual foi a estratégia, né? Por isso que a gente tem que pensar em tem que ter equipes pensantes, né, para pegar e ver todas as possibilidades. Foi estabelecer uma parceria com o próprio Estado. A SES, fica a dica, né? Nós somos parceiro da SES, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a própria SES tem uma escola, né? Então, eu não conseguia chegar com o meu material humano, com a minha equipe lá, porque são serviços menores, eu não tenho regional, mas a SES tem. Então, a gente abriu aí um leque de discussão com o Estado, e que a gente conheceu a escola da SES. Até então a gente conhecia mais as questões relacionadas ao Pramep, as questões relacionadas ao município de São Paulo, e a SES, que é a Secretaria do Estado de Saúde, nos abriu as portas, né, para a gente conhecer os produtos deles, e conhecemos aqui em São Paulo, e eles, junto conosco, pensamos juntos no sentido de pegar e levar treinamentos lá para essas regiões. Por exemplo, agora no começo de junho, estaremos lá em Lis, em Assis, pegando e treinando a equipe de lá com a equipe da SES, né? Então, a gente tem que sempre pensar em estratégias, sempre pensar como parceiros. Da mesma forma, de repente, de repente a SES não consegue chegar e nem o Sejam consegue chegar, mas por que não, de repente, falar com a equipe do Sindocil também, numa determinada cidade, para a gente, de repente, tentar estabelecer um treinamento lá. Desafios tem, mas a gente tem que estar sempre disposto a pegar e dialogar numa boa para conseguir pegar e chegar. Então, eu trouxe um pouquinho esse exemplo, que é muito recente, né? A SES pegar e abrir as portas para nós, no sentido de pegar e treinar as equipes de lá. Então, está sendo muito legal, muito bacana, né? Esse processo aí de aproximação com a escola da SES, e ao mesmo tempo pegando e ajudando os colaboradores que tem nessas cidades, respondendo a sua pergunta. É uma grande novidade, realmente. Eu mesmo me surpreendi que eu também não conhecia isso. Pode ser que outros que estejam na sala ou que estejam nos assistindo venham ter conhecimento destas situações. Eu vou insistir um pouco na mesma pergunta, o Wagner, porque o que que acontece? Eu tive, há uns tempos atrás, fazendo uma palestra na Bahia, né? E a gente conseguiu identificar lá na época que eu fui lá, era efetivamente quando estava o carnaval, né? E era uma OS especificamente, então eu achei estranho o fato de eles não terem um grande absenteísmo, né? E por que que eles não tinham absenteísmo? Porque parte da gestão de recursos humanos era aqui de São Paulo, ou seja, estava se levando para lá a concessão da cesta básica, levando para lá a concessão do plano de saúde, levando para lá o plano de assistência, as pessoas que lá atuavam dentro dessa organização social, elas nem para o carnaval iam com medo de não perder esse emprego, porque lá, na realidade, as características regionais eram do que não se registravam os empregados, né? Então, você deve ter também, dentro desta linha, dificuldades culturais, não? Seja elas da própria fixação daquela população, porque a mão de obra a ser absorvida naquela prestação de serviço é local. Então, vocês vão ter, e acho eu que possam ter, algumas dificuldades da própria postura desse treinamento com essas regionalidades, seja lá em Peruíbe, seja aí em Assis e etc e tal. Como vem tratando isso? Você pega as pessoas dentro da sua regionalidade, mescla um pouquinho lá, porque você faz esse diagnóstico, né? Isso tem trazido resultado ou há uma dificuldade? Você tem mensurado esses treinamentos com essas características diversas? Sim, né? Então, uma outra dica importante também, né? Tá te respondendo, né? A gente tem aqui no corporativo aqui uma People Analytics, né? Que acaba pegando e condensando todos os dados aí relacionados à gestão de pessoas. Então, quando a gente traz a questão aí por exemplo,
do turnover da instituição, né? Ou seja, né, a gente trabalha com a margem aqui, uma meta de 3,5%, até 3,5%, um percentual de turnover mensal. O Sejam hoje, eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma cola aqui, o Sejam hoje está com um percentual de 2% ao mês, né? Variou aí no começo do ano de 1,6, 1,7, 1,8, né? Mas hoje 2%. Então, assim, tá baixo, né? E aí a gente traz isso para essas práticas. Por quê? Igual eu falei, né? Temos aqui um RH, temos lá um enfermeiro de educação continuada, temos aí a parceria com o Estado, a parceria com os municípios para dar esses treinamentos, mas às vezes acaba não chegando. E aí a gente traz o corporativo também, né? Aqui o nível 3, né? Que é o corporativo. Nós temos uma equipe técnica aqui, né? Uma equipe de, vou falar assim, de notáveis saberes, né? Que a gente fala de CEGIS, né? Centro Integrado de Gerenciamento de Serviços de Saúde, que são pessoas que fazem, eles participam da implantação, na verdade, participam do chamamento, participam da implantação e também no início nos ajuda com os treinamentos lá. Então, doutor, quando a gente tem aí uma cidade, né, um local limitado, vamos dizer assim, com relação à mão de obra para fazer isso, né, e não tem ferramenta, essa equipe do CEGIS, que é a equipe técnica, acaba pegando e se deslocando para lá também e fazendo isso, né? Então, os nossos percentuais são muito a contento, são bons, né? As nossas taxas de absenteísmo também boa. Estou olhando aqui o indicador nosso aqui, ó. Nós temos uma média por ano de 2,3 taxa de absenteísmo. Então, é baixo. Mas tem desafios, né? Por exemplo, esses serviços da ponta, né? Vou pegar aí uma cidade. A gente tem uma dificuldade de tirar o profissional ali da ponta ali do dia a dia do trabalho para pegar e fazer o treinamento, né? Então, fazer ele participar do treinamento. A gente fala que é a taxa de adesão no nosso percentual aqui da nossa People Analytics, né? Então, mas mesmo assim ainda é a contento, né? Estou olhando aqui um gráfico aqui, a gente consegue atingir de todos os treinamentos do Sejam 87,4% dos convites, né? Então, de 0 a 100, a gente consegue atingir 87%. Sim, é bom, mas É isso graças excelente. também à equipe técnica aqui que vai. Então, quando a gente quer fazer um treinamento, quer aplicar, tem que ter vários braços. Igual eu falei, é o braço do RH, é o braço do enfermeiro de educação continuada, educação permanente, é o braço técnico, é o braço do Estado, da Secretaria, né, para pegar e fazer com que essas taxas fiquem a contento, porque é uma prioridade, né? O próprio Sejam, né? O Sejam tem Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, né? Então o DNA dele é muito voltado aí a desenvolvimento, né? A inovação, né? Então a gente tenta pegar e aplicar sempre esse DNA dentro do Sejam, né? Mas são desafios que a gente vai sempre tentando aí Sim, pegar e alinhar. concordo. Ô, Wagner, dessa questão, eu sei que vocês têm um grande volume de unidades básicas de saúde, onde há aquelas questões de multidisciplinaridade, onde há a atuação dos agentes comunitários, que é um contingente realmente representativo, há a necessidade de treinamentos específicos para essa mão de obra, até pelo fato da característica do levantamento epidemiológico da região, e obviamente a atuação na UBS é diversa, né? Correto? Qual a estratégia que vocês adotam, né? Até para aqueles que têm organização social também, tem UBS por aqui. Como é que tem sido feito a sua atuação para absorver ou para fazer esses treinamentos nessas unidades básicas de saúde, cujo contingente não é tão grande igual um ambulatório, um hospital, são contingentes menores e a gente precisa ter uma assertiva de saber quando e hora de fazer esses treinamentos. Às vezes até com dificuldades até da questão tecnológica, do incremento do IAD, né? Como é que tem sido feitas as estratégicas com relação a esse treinamento? Ouviu, Wagner? Doutor, ouvi. Deu uma falhada, Deu? falhou um pouquinho no final, É, mas acho que você deu uma congelada. em resumo é assim, como é que tem sido hoje, quais são as dificuldades que você tem para fazer treinamentos, né, nas unidades básicas de serviço? Pô,
eu vou pegar o primeiro ponto, né, que é a questão dos nossos ACS, né? Nós temos aí um volume grande, dois grandes volumes aí de ACS, né? Em São Paulo, o Sejam ele está nas regiões de Capão Redondo e Jardim Ângela, em que atinge aí em torno de 1.100 ACS. Nós temos alguns contratos em Mogi também, que tem mais alguns ACS, em torno de 200 e poucos ACS, tá? Uma coisa legal, uma coisa bacana que voltou, que a gente, como estratégia, voltamos a pegar e aplicar, é o momento um. O momento um, ele foi muito praticado aí no início dos contratos de gestão, né, que é o momento aí dos treinamentos dos ACS. E a gente pegou e voltou a praticar porque a gente sentia a necessidade dessa proximidade deles, né, juntos, né? Não temos, assim, a dificuldade, lógico, é tirar ele da operação para colocar ele num determinado local para pegar e fazer o treinamento. Mas, por exemplo, lá na Zona Sul, né, nós temos lá, os colaboradores do hospital do M. Boimirim, né, eles são do Sejam. Nós temos uma parceria com o Einstein lá, né, mas o local, os colaboradores são do Sejam. Então, a gente tem espaço, a gente consegue pegar, quando não consegue fazer na unidade, por estrutura, a gente acaba pegando e puxando eles para o auditório do Hospital do M. Boimirim e a gente consegue pegar e fazer esses treinamentos, seja com os ACS, sejam também com os demais, vou dizer assim, técnicos ali da saúde, né? Então, é tranquilo, né? O complicado mesmo é a gente tirar e não interferir na produção e nas metas. Né, a gente tem muitas metas a seguir, todo mês a gente tem tem prestações de contas relacionadas a isso, então a ideia é sempre estar juntos ali com a equipe técnica local, de novo falando, né? É o nível um junto lá com o nível 2 que é o regional, pegando e discutindo ali estratégias para tirar esse profissional para ser treinado, mas para que não implique aí na questão das metas, né? Então, foi muito bom a gente retornar aí com o nível um, né? Trabalhando um pouquinho de linhas de cuidados também, e está sendo bem proveitoso, bem interessante, viu, doutor? Muito bem. No que se refere à questão da atuação de enfermagem, qual tem sido a abordagem especificamente para uma área técnica e, obviamente, maior contingente expressivo dentro das unidades? Como é que tem sido essa atuação? Quais as estratégias? O que que você tem mostrado? Até porque a área de enfermagem tem uma rotatividade muito grande, tem uma complexidade muito grande nos processos de capacitação e, obviamente, não se pode perder a linha do atendimento assistencial. Muitas vezes o quadro é enxuto, né? Como é que tem sido feita essas estratégias? As nossas estratégias remete muito aí à questão de fato da parceria com a escola Sejam, tá? E aí entra muitas questões do EAD, né? Então nós temos aí um leque, igual eu falei no começo, né? Um leque de treinamentos aí elaborados, né? Uma trilha de aprendizagem elaborado pela escola Sejam, pela ASAS, que acaba pegando, e aí nós temos dá a disponibilidade para os 23 mil colaboradores. Então, os 23 mil colaboradores, todos eles, sem exceção, têm acesso às trilhas de aprendizagem que a escola Sejam pega e disponibiliza. Lógico que, por exemplo, um ATA não vai precisar, vou pegar um exemplo de um treinamento que tem da trilha, né? Vou pegar aqui, ó, ali, deixa eu ver aqui um aqui, ó, dengue, né? Biossegurança e acidentes com pérfuro cortantes, segurança do paciente, parte um, gestão do tempo, diversidade, excelência no atendimento. Então, o colaborador ele vai ali no portal, ele tem ali a trilha disponibilizada, ele escolhe o treinamento que ele quer fazer, ele pega e faz o treinamento, tem o acompanhamento da equipe dele, né? Então, vou pegar o exemplo, sei lá, um enfermeiro. Ele tem que, de repente, fazer um treinamento de humanização no serviço de saúde. É um dos treinamentos que tem, né? E o gestor vai pegar e vai controlar, fornecendo um certificado para ele. E a gente também, nós temos o nosso People Analytics aqui do RH, ele acaba puxando todo mês as informações de que ele pega e atinge. Então, assim, dificuldades tem, mas a gente tenta pegar sempre, não dá para sair do serviço, parar no dia a dia, né? A gente pega e disponibiliza as trilhas de aprendizagem para ele pegar e fazer esse treinamento. E a gente consegue, e a gente acopla isso, deixa isso acoplado com o GCPEC dele, né? GCPEC já, na verdade, já é um outro ponto que a gente, de repente, em outro momento a gente pode discutir, que é uma plataforma de avaliação de desempenho. Então, a ideia, ele
ele acessa ali as trilhas de aprendizagem, né, e depois a gente atrelar isso ao GCPEC. Mas é um leque de treinamentos que existe, que a escola disponibiliza, desde introdução, desde de material introdutório, né, até materiais técnicos mesmo, né? E ele pega, acessa ali, e é interessante. Como se isso não bastasse, o Sejane entrou também no Pacto Global, vou aproveitar já e falar um pouquinho no Pacto Global, e quando o Pacto Global da ONU, né? E aí, para a gente pegar e fazer parte aí do Pacto Global, a gente tem que praticar tem que ter várias regras aí, obedecer várias regras, inclusive de ESG, né? E dentro do Pacto Global também tem ali uma plataforma, também EAD, né? Que a gente fala que é o Academy, e esse Academy, ele acaba também trazendo ali informações, treinamentos para o colaborador, né? Então, nós, como gestão de pessoas do nível 1 do corporativo, a gente tem que dar ferramentas para que ele acesse, tempo para pegar e acessar e controle também para a gente ter essas informações. Está sendo muito positivo também, tá? Então, essas plataformas EAD, seja da Escola Sejão, seja da Academy, Pacto Global da ONU, está nos trazendo aí bons resultados. Na realidade, há uma vantagem, obviamente, tanto mais diferenciada pelo fato de você ter uma escola, né, dentro da sua origem, né? Mas isso não vem de forma alguma descaracterizar a obrigação que outras instituições têm com esse processo de capacitação. Mas, de tal sorte, ela tem um incentivo muito grande. Fazendo disso esse processo, a escola, ou o Sejam especificamente, tem alguns treinamentos específicos ou tem adotado algumas estratégias para as lideranças e os gestores de unidades, ou Wagner? Muito boa pergunta, doutor. Aí isso veio, como falei até um pouquinho no início, né, lá da fala, né? O Sejane tem um programa de desenvolvimento de líderes, um PDL. Desde 2022, foi uma ideia que veio do nosso CEO, junto aí com a diretoria executiva, né? Partindo do princípio das necessidades do líder, do gestor, né? Hoje o Sejane tem em torno de uns 500 líderes, mais ou menos. Mas eu queria contar um pouquinho de como que foi construído o PDL do Sejam, que é uma ferramenta bem interessante. Nossos encontros aqui são sensacionais. Inclusive, tivemos a oportunidade lá no Congresso, lá no final do ano, pegar e apresentar um pouquinho o nosso PDL. Fomos até abrilhantados ali com a premiação ali, né, no ano passado. Mas o PDL, ele surgiu em 2022, então aí são 3 anos aí, né, e que nós fomos provocados. Então, gestão de pessoas foi provocado no sentido assim, Wagner, precisamos primeiro de ter a avaliação comportamental de todos os nossos líderes. Nós temos aqui a prática de aplicar o DISC, né, que é um perfil comportamental. Então, primeiro ponto, a gente foi construindo, vamos pegar todos os nossos líderes e pegar e aplicar o DISC para eles. Entender se ele é analítico, se ele é planejador, se ele é executor ou se ele é comunicador, que é o que diz o DISC, né? E aí a gente conseguiu pegar e trazer um diagnóstico de todos os nossos 500 líderes no que diz respeito ao DISC, né? E aí fomos provocados novamente, né? Tá, isso. Qual que é a missão do RH? Colocar a pessoa certa no lugar certo, junto com a pessoa que se complementa. Então, Wagner, eu sou um executor, comunicador, mas eu quero estar do lado de um planejador analítico para pegar e complementar ali o meu perfil, né? Então, veio essa provocação também, muito boa, né? E aí, o que a gente fez? O que foi feito na época? Avaliação de desempenho de todos os líderes. Vamos fazer as avaliações de desempenho para entender o momento deles, para entender o perfil dele, junto com esse DISC, para a gente pegar e cruzar tanto o que ele entrega como a questão dele comportamental. Ok, né? Foi feito isso. Mas nessa conversa com eles, eu acho que a gente tem que pegar e dar os feedbacks, né? Seja ali os positivos, mas também os de melhorias, né? E nessa conversa com esses líderes, doutor, a gente acabou pegando e vendo que eles tinham necessidade de treinar. Então, o próprio gestor te falava, Wagner ou coordenador, nós temos uma necessidade, por exemplo, de um treinamento de comunicação, de um treinamento de gestão de tempo, né, de comunicação assertiva, né, de inteligência emocional. Então, a gente começou a juntar tudo. Então, DISC, mais avaliação de desempenho, mais a necessidade do gestor. E aí a gente começamos a montar o programa de desenvolvimento de líderes. E trabalhamos em 2022, 2023 e 2024 somente com as software skills, só com software, né? Então,
trabalhamos comunicação, gestão do tempo, inteligência emocional, sabe? Vários itens relacionados a software, né? E trouxemos aí palestrantes externos, pessoas que de fato entendiam do assunto, né, para pegar e dar uma quebrada também. Então foi muito interessante porque esse gestor ele não estava ali só com o gestor dele, com nós gestores aqui, né? Então a gente trouxe palestrantes externos para pegar e trabalhar isso, e foram feitas várias turmas, né? E aí trabalhamos gestão de mudança, liderança transformadora, foram encontros assim muito bons, né? E na época também, quando a gente estava trabalhando na software skill, essas softwares, nós também, e como nós temos muitas unidades relacionadas à ONA, a nossa área de treinamento e desenvolvimento, ela se alinhou com a área de qualidade para desenvolver planos de ações em cima do que era treinado. Então, Wagner, vou pegar o exemplo. Wagner, eu estou com uma questão relacionada ao meu tempo. Minha agenda é muito complicada, vou trabalhar a gestão do tempo. O que eu posso fazer depois daquele encontro do PDL para pegar e me aperfeiçoar como, como um gestor que consegue pegar e dar conta da agenda, por exemplo, né? Então, aí é treinamento e desenvolvimento junto com a qualidade, pegou e montou um plano de ação, planos de ações, né, para cada gestor, que aí foram acompanhados, né? Então, foi muito bom 2022, 2023, 2024, software, porém, fomos provocados novamente agora, no final do, não, agora não, né, no final do ano passado, para também trabalhar hard skills. Né? Então, a gente trabalhou 3 anos de software, mas vamos trabalhar hards. E o Sejan, ele hoje, ele tem aí uma área, por exemplo, há algumas áreas que podem, de repente, treinar o próprio gestor, né? Exemplo agora, no nosso último PDL, aqui do primeiro trimestre, vamos dizer assim, que a gente trabalhou gestão financeira sustentável e controladoria. Nós pegamos o nosso gerente financeiro aqui e o nosso gerente de controladoria, junto com a sua equipe, trouxemos todos os líderes aqui para a sede do Sejan, e aí trabalhamos aí a questão de gestão financeira, porque a gente sabe o desafio que é na ponta pegar e fazer com que o contrato de gestão bata com o orçamento da unidade, né? Então, a gente está trabalhando agora os hard skills, por exemplo, daqui a 2 meses vamos trabalhar ESG. Então, o PDL vai ser de ESG, né? E no segundo semestre vamos trabalhar a gestão de pessoas também. Quero aproveitar que a bola está pingando também, né? E trazer os 500 líderes aí do Sejan para pegar e trabalhar um pouquinho aí essas questões relacionadas aí à gestão de pessoas, principalmente no que diz respeito à NR1, né? Vai ser um desafio para nós até abril do ano que vem, maio do ano que vem, para pegar e implantar essa questão da NR1 para os gestores. Então, a gente quer aproveitar aí o segundo semestre, na verdade, lá para o mês de agosto, setembro, para pegar e trabalhar os gestores no que diz respeito à NR1 também, né? Então, o PDL do CGN é muito interessante, né? Porque a gente acaba pegando e fazendo toda uma trilha também, desde a avaliação comportamental, avaliação de desempenho, necessidades, treinamento, PDI, né? E aí faz com que seja um sucesso o nosso PDL. Muito bem. Queria, a partir de agora, deixar a sala disponível para que aqueles que estejam interessados em fazer perguntas por Wagner podem ingressar aí no nosso chat para que a gente possa aproveitar essas indagações e passar por Wagner. Eu já vi aqui, me parece que já existe 2 perguntas, Wagner, mas eu tomo a liberdade de fechar mais uma aqui, até para que possa brilhantar ainda mais a forma que você fez esses últimos esclarecimentos. É óbvio que o gestor, o líder em si, ele tem uma avaliação específica com relação às entregas, com relação ao plano de meta, com relação aos compromissos. E quando a gente fala nas organizações sociais, esse trabalho de entrega, esse cumprimento de metas, ele está muito bem atrelado ao desempenho do contrato firmado, ponto, né? Até porque eh, há uma característica própria da instituição diante da sua fundação, da sua formação, mas quando se cria um contrato de gestão, exemplo, como você acabou de dizer, eu tenho que assumir algumas unidades básicas para tentar tá aí saúde mental, CAPS, lá em Assis, tá? Então vamos imaginar que eu venha lá admitir a gestão de 5 ou 6 unidades de CAPS naquela região. É um perfil diferente, né? Então, quando nós fazemos esse treinamento para aquele líder, para aquele gestor da administração dessas 5 unidades, a gente precisa ter um incremento
compromisso dele em cumprir essas metas, né? Quando se fala nestas metas a serem cumpridas, e vocês fazem o treinamento para os seus respectivos líderes, demonstrando quais foram as metas assumidas pela unidade Sejam com o governo? É passado isso? Ou isso é uma política apenas institucional da autogestão? A gente Não acaba sei se fui bem fazendo. claro. Não, foi É, claro, sim, foi não tranquilo, sei se né? foi. Eu vou te falar para você o que que acontece, para você entender. O que eu quero imaginar para que as pessoas saibam, né? Às vezes eu vou administrar as unidades básicas lá do CAPS, né? E eu sei que o governo daquele local me pediu para que eu viesse a administrar essas 5 unidades básicas diante da minha expertise. Aí ele vai dizer lá, olha, eu preciso que a saúde atenda a isso, eu preciso desses indicadores e etc e tal. Então eu vou chamar o Edson lá e dizer assim, ei, Edson, você vai ser responsável por essas 5 unidades. Ó, o compromisso que a gente tem aqui no nosso contrato é o seguinte: a gente tem que cumprir esses indicadores e etc e tal. Existe esse tipo de compromisso no treinamento, Wagner? Entendeu? Tem sim, doutor. Eu vou pegar o exemplo recente agora, de 2 semanas para cá, né? O Sejane acabou de assumir aí um contrato, né? Um contrato de gestão em Barueri, aqui do lado de São Paulo, né? Ali com a prefeitura de Barueri, nós assumimos ali um PS, né? Então, lembra que eu falei do nível 2, né? Do regional, nível um, nível 3, né? Mas, por exemplo, lá no PS, né? Nós estamos com uma equipe técnica lá dentro. Além dos colaboradores que foram contratados pelo Sejam e pelos líderes que foram contratados pelo Sejam, participaram do processo seletivo do Sejam, a equipe técnica está lá dentro, pegando e ajudando na implantação, em que o que é mais discutido ali são as metas do contrato, né? Então é uma forma, a gente fala que é a integração, né? Não só a integração de RH, a integração do jurídico, a integração das áreas, mas tem a integração da equipe técnica. Então tem ali um nicho ali de colaboradores aqui do Segis, eu falei Segis, né, que está lá dentro do PS pegando e acompanhando ali, não só fazendo as mudanças que tem que fazer de estrutura, Entendi. apoiando na manutenção, na infra e tudo mais, mas principalmente pegando e fazendo com que o gestor tenha a cultura, seja aquela cultura de humanização, de inovação, mas lógico, principalmente de pegar e seguir, cumprir as metas, né, as metas do contrato de gestão. Então, a gente acaba fazendo tendo esse momento, né, esses 3 meses é o que a gente pratica, né, são 3 meses de imersão. Então, 3 meses a equipe técnica vai estar lá dentro, vendo os fluxos, entendendo dos fluxos, falando das metas, falando da produção e acompanhando, né? Então, eu fico muito confortável de pegar e colocar isso aqui, né, porque nós temos uma equipe técnica muito boa que está ali dentro pegando e apoiando o nosso gestor local, que também é novo, né? Então, ele tem que entender um pouquinho o Sejam, né? Então, para nós, eu fico até brilho os olhos quando a gente fala isso, né? Porque acaba que para nós, quando a gente fala de integração, a gente entra no sentido de pegar e fazer dar certo, seja na parte administrativa como na parte técnica também, né? Então, a gente acaba fazendo isso sim, né? E lógico, os desafios também financeiros, sempre atrelado ali ao budget do contrato de gestão, mas muito ali tentando implantar o que o Sejam pratica e o que o parceiro pratica também. No caso aí de Barueri, o exemplo, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Barueri pratica, né? Eles têm uma grande expectativa de que nós tenhamos ali uma gestão humanizada ali para aquela população ali que é carente, né? Então, é bem tranquilo eu fico muito bem tranquilo e feliz em pegar e compartilhar essa fala. Bom, primeiramente eu fico muito tranquilo dentro dessa sua exposição, porque eu sei e eu conheço você, e eu sei do seu compromisso, da sua responsabilidade, então eu quero desde já apontar aqui algumas observações que estão sendo feitas no chat, parabenizando você e também agradecendo a Diana dos Santos. Bom dia, parabéns pela palestra. Os temas abordados são grande valia, extremamente relevantes. Parabéns, Wagner e Dr. Edson. A Melina Risse. Olá, gostaria de perguntar para o Wagner se a área de educação e saúde responde para o RH ou para a assistencial. Pode responder? Antes de você fazer isso, aí a gente pode fazer em bloco, Wagner, até para a gente ganhar a oportunidade de outras, né? A Melina Risse. Olá, gostaria de perguntar para o Wagner se a área de educação de saúde em saúde responde para o RH ou para a área assistencial. O Jaime
Durigon Filho, que é o nosso vice-presidente. Parabéns, Jaime. Eu estou vendo aqui que você está participando. O Jaime está parabenizando você, Wagner. Prezados, bom dia. Parabéns pela palestra. E depois eu vou te passar aqui também a pergunta. Vamos para a primeira aqui, Wagner, senão a gente vai se perder. Vamos para a primeira mesmo. Deixa eu só pegar aqui que eu já me perdi aqui, tá vendo? Por isso que a gente tem que começar. Vamos, deixa eu ver. Da Melina, né? Acho que é da A Melina Rizzi, Melina, você doutor. pode. Vamos responder a da Melina primeiro, Wagner, por favor? Se a área de educação e saúde responde para a área de RH ou para a área assistencial. Nós temos uma área, né, aqui no corporativo de treinamento e desenvolvimento. Então, aqui responde para a gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento. Tem nessa equipe uma equipe com tem até 2 enfermeiros, né? Mas lá na ponta, né, quando a gente fala de novo, né, a questão do nível 1 lá na ponta, né, tem um enfermeiro de educação continuada ou enfermeiro de educação permanente, tá? Ele acaba meio que a gente divide a gestão, né? Nós temos encontros, igual eu falei, o Sejan é gigante, viu, Melina? 118 serviços de saúde. Então, qual que é o desafio de treinamento e desenvolvimento aqui do corporativo, tá? Juntar todas essas pessoas que estão na ponta para pegar e dar o tom. Então, acaba que, sim, responde, né? Responde ou para nós, ou para o RH local, ou até mesmo para o administrador, a gerência assistencial local, mas a gente tem nós temos, ajuda muito a gente ter reuniões mensais, DRH e reuniões mensais da equipe de educação permanente continuada. Tá? Então a gente meio que divide a gestão, né? Eu não fico cobrando aí, por exemplo, do enfermeiro de educação continuada lá de permanente lá de Franco da Rocha, se ele está entregando ou não. Tem uma equipe técnica lá que acompanha ele, o Segis também que acompanha. Mas a gente tem que pegar e fazer com que a necessidade dele e esse perfil sejano humanizado, né, e inovador, chegue lá também na ponta, tá? Então, quem responde para nós aqui na gestão de pessoas é treinamento e desenvolvimento do corporativo, mas nós temos todas as aberturas de chegar e negociar. Muito boa pergunta, porque é um desafio, tá? É um desafio, são 118 serviços, né? E a gente fazer com que essas 118 pessoas que estão lá na ponta, que nem sempre é um enfermeiro, às vezes é um assistente administrativo, às vezes é um assistente de RH, fazer com que a gente consiga implantar nossa cultura, fazer com que lá na ponta chegue lá a trilha da escola Sejan, é interessante, né? Então, é uma boa pergunta, porque é um desafio para nós sempre, tá? Muito bem. A Lilian Lourenço Guimarães. Olá, Wagner. Parabéns pelo conteúdo e toda a contribuição. Está sendo muito enriquecedor. Gostaria de compartilhar, e claro, se puder compartilhar conosco, após os treinamentos, você consegue nos falar como é a estratégia de avaliação da eficácia dos treinamentos? Conseguimos sim, tá? Lógico, a gente tem ali, nós temos toda uma equipe que apoia esses treinamentos que acontecem lá com exemplo o básico, né? Lista de chamadas, estrutura, reação, né? Lista de reação, mas nós somos provocados aí pela área de qualidade até para de fato pegar como que a gente consegue pegar e medir, vai conseguir medir isso daí, né? De se está tendo eficácia no treinamento. O primeiro ponto, né, a eficácia que tem é aquilo que eu falei agora há pouco, né, da adesão, né, de 0 a 100%, 87,4% é de adesão. Né? Então, a gente, dependendo do treinamento, dependendo do local e do tipo de treinamento, a gente consegue pegar e aplicar ali uma prova prática ali na sequência. Eu vou pegar até, eu vou trazer até um pouco que eu acho que é interessante também. Por exemplo, processo seletivo, olha, mudando um pouquinho, processo seletivo de uma unidade, de algumas unidades nossas do interior de São Paulo. O que o ente público local pediu para nós, né? Eu preciso de um bom profissional, que ele seja avaliado, tenha a avaliação comportamental dele e tenha a avaliação técnica dele. Mas antes dele iniciar, ele tem que fazer uma integração e responder nessa integração se aquela prova técnica que foi aplicada na avaliação técnica está a contento, né? Então, a gente tem ferramentas, né? Ferramentas, dependendo do treinamento, para pegar e aplicar. Né? Então, por exemplo, a gente entrega, nesse caso, né, de um exemplo aí no interior de São Paulo, a gente acaba entregando o profissional pronto. Ele passou por uma avaliação comportamental, uma avaliação técnica, com teste técnico e colocamos ele para pegar e trabalhar com acompanhamento nos 45 e 90 dias, tá? Então a gente consegue sim, é uma provocação, porque sempre é um tema muito interessante, viu, doutor? E também
pela Lília, né, pelo que a Lília pegou e perguntou, tá? Porque a nossa área de qualidade questiona isso, tá? Legal, é muito bom o treinamento, 88%, mas e aí? Como que está dando certo? Deu certo, né? Então a gente tem aí ferramentas ali para pegar e implantar e variar se foi a contento ou não. Por exemplo, nós temos aqui uma área, pegando um pouquinho, né? Área de aqui dentro do RH, uma área de acolhimento institucional, que tem são dois só, dois psicólogos que acabam tentando fazer, né, os acolhimentos mais institucionais ou tentando trabalhar em determinados serviços que tem ali uma necessidade de repente trabalhar uma comunicação violenta, né, ou uma comunicação assertiva. Então, esses nossos psicólogos aqui, eles saem, vai até o serviço para dar treinamento, para trabalhar a comunicação, né, que às vezes está muito violenta, e sim, eles acabam pegando e acompanhando, tá? Muito bom, muito bem. Deixa eu te falar uma coisa, tem aqui uma pergunta da Ellen de Souza Ferreira. Wagner, agradeço por nós enriquecer em conhecimento nesse momento. Gostaria de entender mais sobre as estratégias da Dotada que possuem no que tange a adesão e engajamento dos colaboradores operacionais, higienização, copa, recepção, quanto aos cursos de AD e a trilha. Então, por exemplo, na trilha, né, nós temos a trilha da escola Sejan, igual eu falei, a gente utiliza dois tipos de trilha, né, a da escola Sejan, que já tá, que é muito, ela foi desenvolvida com base da nossa necessidade lá na ponta, né, por exemplo, os treinamentos ali mais operacionais para a equipe de higienização, Copa, ali, acaba que a própria equipe local tem esses treinamentos, então tem a necessidade, o próprio enfermeiro ali de educação continuada, ou de educação ou permanente, acaba pegando e fazendo, dando esse treinamento, né? Mas dentro da trilha também tem algo relacionado à sua pergunta, viu, Ellen? Por exemplo, estou olhando aqui, ó, tem um treinamento que é humanização no serviço de saúde, né? Então ele traz um pouquinho ali do atendimento, né? Relações humanas no serviço de saúde, né? Então, assim, a gente acaba pegando. Tem um outro ponto que a gente trabalha muito: ética no trabalho e lei geral de proteção de dados, mas integração do Sejan. Então, a gente acaba pegando e dependendo da necessidade, e se tiver muita demanda relacionada ao treinamento, a gente acaba pegando e colocando dentro da trilha da escola do Sejan, né? Então, humanização, temos humanização, boas práticas em farmácia, processos administrativos, comunicação, operação de máquinas, sabe? Segurança do paciente, importante. Né? Esse treinamento, então, ele é muito importante, né? Segurança do paciente na ponta. Então, a gente, dependendo da necessidade, a gente acaba pegando e colocando, mas, por exemplo, esses mais operacionais de higienização, da Copa ali, acaba que a equipe local acaba pegando e tocando, tá? Mas acontece e vem para nós a informação. Igual eu falei no começo, importantíssimo ter uma people analytic na equipe, tá? Para pegar todas essas informações e pegar e colocar num desk para nós, para a gente pegar e ir acompanhando, tá? Respondendo a Ellen. Bem, queria nortear aí a todos aqueles que estão na sala que nós vamos fazer aqui a última pergunta para o pessoal, porque o nosso tempo está avançando um pouco. Como eu disse para o Wagner, logo no início, falei, Wagner, é uma hora que a gente vai ficar aqui, mas o tempo voa. Então você nem vai perceber, daqui a pouco vem. Mas, de tal sorte, Wagner, antes de nós respondermos aqui a Deise, eu pediria para que você lançasse, se assim você me permitir, o seu e-mail aí, para que aqueles que, na realidade, queiram posteriormente entrar em contato com você, se você puder passar o seu e-mail, eu agradeço. A gente vai deixar aqui no chat para que todos aqueles que têm a oportunidade de ter outras dúvidas com relação ao Wagner, o Wagner está lançando o seu e-mail aqui no chat para que os senhores também possam fazer perguntas, né? Não apareceu aqui ainda, viu, Wagner? Tem como fazer? Deixa eu ver. Eu Peraí. digitei aqui, doutor, É? Tá. wagner.reis@sejan.org.br. Não sei se tá, para mim Talvez apareceu eu já. preciso ver. Muito bem. Eu Vamos coloquei no então chat para. aqui, pessoal, a Ah, pergunta do ok. Wagner, o Obrigado. e-mail do Wagner. Legal. Muito obrigado. Pedia então para Wagner, vamos responder aqui a pergunta da Daisy Pianini, né? Bom dia, parabéns pela palestra. Vocês realizam pesquisa de clima organizacional? Como é elaborado o feedback para os profissionais que participam da pesquisa?
Sim, viu, Deise? Obrigado aí pelas felicitações. Aplicamos sim pesquisa de clima em todos os nossos serviços, nos 118 serviços do Sejan. Nós temos um cronograma já pré-estabelecido de pesquisa de clima, né? É lógico que quando aparece uma unidade mais sensível, a gente até passa na frente, né? Coloca, né? Nós temos uma área aqui de governança corporativa e de compliance, então dependendo até do que entra no compliance ou na governança, a gente acaba pedindo para antecipar a pesquisa de clima, em que vai um profissional de gestão de pessoas lá na ponta, na unidade, né, e aplica a pesquisa de clima, e agora a nossa pesquisa de clima já com os questionários da NR1, né? E aí a gente sim, né, a gente faz a pesquisa de clima, a área de treinamento e desenvolvimento também dá os encaminhamentos para o gestor da unidade, um plano de ação ali, um 5W2H, para ele pegar e responder ali aqueles pontos mais sensíveis, né? Dar alguns encaminhamentos nos pontos mais sensíveis, né? E nós também, como gestão de pessoas, a gente volta, dependendo da complexidade, a gente volta até a unidade para pegar e debater com os colaboradores, né? Aquilo que foi, por exemplo, foi apontado ali na pesquisa de clima. Lógico, quando envolve liderança, né, e a gente entende que a gente tem que trazer o líder para cá, para a sede, para pegar e dar um feedback, pegar e ajustar e dar uma calibrada, ok, a gente faz por aqui. Mas muita coisa da pesquisa de clima que entra, muita coisa relacionada a benefícios, viu, doutor Edson? Muita questão, quando que o vale alimentação, vale refeição vai ser melhorado, quando que o salário, quando que vai ter um, um quando que o Sejam, por exemplo, vai ter um plano de carreira, né? E aí a gente sabe que nós trabalhamos com OS, né? Com verba pública, é mais complicado a gente ter isso, né? Mas sim, temos a prática de pegar e dar as devolutivas, dar o feedback para todos os colaboradores. Vou dar um exemplo aqui interessante, muito boa pergunta da Deise, que me remete até o que aconteceu para nós agora. O Sejam acabou de ser certificado, acabou não, agora em abril foi certificado como por ter o GPTW. Nós temos a sede aqui do corporativo, temos o selo do GPTW e vamos pegar aí agora participar do ranking aí das melhores empresas para se trabalhar. Mas para ter o selo do GPTW, nada mais é do que uma pesquisa de clima, que foi feita aqui no corporativo, né? E o que que a área de treinamento e desenvolvimento está fazendo, tá? Pegando todas essas respostas por área, inclusive da diretoria também, indo na diretoria para dar a devolutiva para a diretoria, dar a devolutiva para o jurídico, dar a devolutiva para o financeiro, dar a devolutiva para o CGIS, para o RH também. Então a gente tem essa prática desde de sim de pegar a pesquisa de clima é uma ferramenta, quem não tem, quem está ouvindo e quem não tem, tenham. Ela é sensacional, ajuda muito o RH e a gestão a pegar e nortear a sua gestão, vamos dizer assim, tá? Então, a gente tem essa prática de dar devolutiva para os colaboradores também com plano de ação, tá? Muito bem, Wagner. Eu queria, desde já, agradecer muito, 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 e eu reconheço o seu profissionalismo. Parabenizo também a instituição por seus profissionais e por estas práticas. Fica aberto aqui para todos aqueles que estão no chat. Outras instituições podem entrar em contato comigo através do próprio sindicato para também fazer as suas exposições. Porque às vezes a gente fala isso, mas ele tá, pô, só chamou o Sejam, não chamou o Zé. Não, pelo contrário. Qualquer instituição que queira apresentar seus trabalhos estão aqui abertos para que, na realidade, possam também expor isso. Então, eu queria agradecer imensamente ao Sejam por ter dado espaço a esse processo e essa conscientização no treinamento de OS. Agradecer a própria atuação do Wagner, que ela é exemplar, não é de hoje que a gente o faz. O Wagner já vai estar, ele soube hoje cedo, que eu conversei com ele, e ele, a cada dia, ele recebe um flash, né? Então, eu acabei de convidar o Wagner para estar no nosso congresso lá como um case. Eu queria muito que, na medida do possível, os senhores nos apoiem lá no nosso congresso, que vai ser de 15 a 17 de outubro, lá na cidade de São Pedro, e o meu amigo Wagner vai estar lá fazendo o case do Sejam. Wagner, suas considerações finais. Deus abençoe muito você. Muito obrigado. Você realmente é uma pessoa muito comprometida e eu sei da sua capacidade. Agradeço muito você estar aqui, viu, cara?
Doutor, eu que agradeço muito, né, a participação. Foi a primeira vez, estava até um pouquinho nervoso no começo, estava conversando com a Milena e com a Gabriela. Falei, pô, é a primeira vez que eu participo aqui, né? Então, achei super, super interessante. Eu quero participar das demais, né, que forem ter, com outros profissionais pegando e apresentando também, né? Ou seja, é isso, né? É uma instituição, como eu falei, uma instituição humanizada, uma instituição acolhedora, super transparente, né? Então, para quem quiser, dá meu e-mail de fato aí, a gente vai responder. Eu tenho uma equipe muito boa, minha equipe, eu sei que minha equipe está me acompanhando aqui, né? É uma equipe não só de treinamento e desenvolvimento, mas de cargos e salários também, de administração de pessoal, de atração e seleção. Eles estão acompanhando. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente está à disposição. Nós recebemos aqui algumas OS, até para entender um pouquinho o nosso PDL, foi muito proveitoso, né? Então, a visita dessas outras OS aqui no Sejam para conhecer de fato, né, o nosso programa de desenvolvimento de líderes, que é uma referência, né? Então, a gente está à disposição. Gostei muito aí de ter participado. Sempre quando a gente trazer temas aí relacionados à gestão de pessoas, a recursos humanos, ele é muito importante, né? Eu acho que é muito válido aí, né? A gente trocar figurinha, trocar ideias. A gente faz parte do IBROS, então a gente tem ali um grupo do IBROS que pega todo o Brasil, né? Que a equipe acaba pegando discutindo políticas de recursos humanos. Temos aí um grupo também das OS de São Paulo, né? Com as OS aqui da cidade de São Paulo, também a gente acaba trocando bastante. E parabenizar você, doutor Edson, por todo esse empenho que você tem, né? De fazer com que esses encontros aconteçam, fazer com que aconteça o simpósio no final do ano, né? Nos apoiar aí apoiar as OS e as parceiras, né? Então, fico muito honrado pelo convite e muito feliz aí por ter participado aí, de tirar um pouquinho, falado um pouquinho aí das nossas práticas de treinamento e desenvolvimento dentro do Sejam, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Você merece. Depois eu vou me candidatar a ser seu empresário, porque a partir de agora você vai ter aí uma série de perguntas. Quem sabe você vai ficar muito famoso aí fora na América Latina. Aí, se você fizer, eu vou ser o seu empresário, tá bom? Obrigado, obrigado. Não, mas está tranquilo, está à disposição de pegar e sempre contribuir para que a gente tenha uma boa saúde aí para todos os colaboradores. A gente trabalha aí na área da saúde, a gente sabe que a gente se encontra muito, né? Ontem eu estava num evento lá em Barueri, na integração de Barueri, encontrei uma colaboradora que trabalhou comigo numa outra OS. Ô, Wagner, você está aqui, tal, eu vim aqui em Barueri, falei, caramba, como a área da saúde ela é É, muito agregadora, né? Então a gente está sempre à muito disposição bem. para ajudar, sabe, doutor? Obrigado. Queria agradecer a todos aqueles que nos prestigiaram mais uma vez neste evento. Quero desde já dizer que nós estamos aguardando a próxima grade da rugby. A minha colega Gabriela depois vai passar aí as outras datas. Obviamente, nós estaremos divulgando aí outros colegas que estarão aqui participando nessa sala, que contribuem muito, não só para o próprio segmento do Sindicato das Santas Casas, mas também para todos aqueles que atuam na gestão de pessoas, né? E, quiçá, que eles possam observar essas experiências e nos dar o orgulho de estarmos sempre contribuindo a todos aqueles que estão nos assistindo. Um grande abraço a todos, eu agradeço, um bom final de semana e um bom dia a todos. Muito obrigado. Aguarda um momentinho, Wagner, tá? Deus abençoe aí. Prontinho, pessoal. Tudo bem, Foi no Wagner, você limite ficou aqui, viu, assim, doutor? Foi no o limite aqui, quê? porque a minha bateria do